Salmo 37, 3 e 4. Confie em Deus, o Senhor, e faça o bem, e assim more com toda a segurança na terra prometida. Que a sua felicidade esteja no Senhor. Ele lhe dará o que o seu coração deseja. Olá, bem-vindos ao 6º dia da nossa jornada. Já estamos há quase uma semana juntos e eu espero que Deus esteja abençoando muito você ao longo desses momentos de devoção e de contato com Deus. Nabucodonosor foi um homem além do seu tempo. Ele governou a Babilônia durante 43 longos anos, de 605 a 562 a.C. Por meio de sua hábil liderança, Nabucodonosor consolidou o império e levou a Babilônia ao auge de sua influência e prosperidade. Quando conquistou a Palestina em 605 a.C., Nabucodonosor levou Daniel e outros líderes judeus para a Babilônia. A sede de seu governo era um monumento fantástico. Tinha uma área de 576 quilômetros quadrados, muros com 60 a 90 metros de altura por 25 de largura. No meio dessa sede governamental passava o rio Eufrates. Babilônia tinha 676 quadras distribuídas por ruas que tinham 45 metros de largura. Os jardins suspensos que existiam em Babilônia eram uma das maravilhas do mundo antigo. Tudo isso fez com que Nabucodonosor imaginasse ser um homem extraordinário. A sua vaidade era sem igual. Deus então entrou em ação e manifestou-se 3 vezes ao poderoso monarca. Quando lemos o capítulo 2 do livro de Daniel, podemos ver como Deus se manifestou a Nabucodonosor pela primeira vez. Foi através de um sonho. Ele acorda e não se lembra dos detalhes do que havia sonhado. O rei então chama os sábios de Babilônia para eles interpretarem o seu sonho, mas eles não conseguem nem sequer apresentar a ele o conteúdo do sonho, muito menos a interpretação. Daniel então surge e, pelo poder de Deus, faz Nabucodonosor se lembrar do que havia sonhado, e era uma grande estátua com a cabeça de ouro, braços e peito de prata, quadril de bronze, pernas de ferro e pés com uma mistura de ferro e barro. Essa história você já conhece. No sonho, essa estátua foi destruída por uma grande pedra que não foi lançada por mãos humanas e que atingiu a parte mais frágil da estátua, os seus pés. O sonho nada mais era do que um resumo da história da humanidade, até o estabelecimento do reino eterno de Deus. Diante disso, Nabucodonosor diz: o Deus que vocês adoram é de fato o mais poderoso de todos os deuses e é o Senhor de todos os reis. Eu sei que Ele é quem explica mistérios, pois você me explicou este sonho misterioso. Aqui o rei Nabucodonosor reconhece a existência de Deus, mas isso ainda não era o suficiente. No capítulo 3 de Daniel, vemos Nabucodonosor preocupada. Se ele era a cabeça de ouro da estátua e outros metais que vinham em seguida mostravam que o seu reino um dia acabaria e que viriam seus sucessores, então ele vê uma dificuldade muito grande em aceitar que o seu reino iria acabar. Nabucodonosor então decide construir uma estátua toda de ouro, na tentativa de mudar os rumos da história e colocar Babilônia como um império mundial que duraria para sempre em sua concepção. Mas como se isso não bastasse, Nabucodonosor ordena que seus súditos adorem a imagem prestes a ser inaugurada. Embora Daniel não estivesse presente, os seus amigos estiveram nesta cerimônia, mas não se prostraram em adoração à estátua de ouro. A consequência dessa decisão foi drástica. Os amigos de Daniel são lançados numa fornalha ardente, mas de maneira impressionante, Deus preserva a vida destes jovens fiéis. Percebendo que os jovens não eram consumidos pela fornalha, Nabucodonosor afirma: por isso, ordeno que qualquer pessoa, seja qual for a sua raça, nação ou língua, que insultar o nome do Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, seja cortada em pedaços e que sua casa seja completamente arrasada. E ele continua dizendo: porque não há outro Deus que possa salvar como este. Aqui o rei exige respeito ao Deus verdadeiro. Mas sabe, isso ainda não é o suficiente. Nabucodonosor já havia reconhecido a existência de Deus e agora já exigia respeito ao Deus verdadeiro. Mas, amigos, isso ainda não representa a nossa
inteira entrega ao Senhor. Então Deus se manifesta por uma terceira vez a Nabucodonosor em Daniel capítulo 4, em que ele tem uma outra visão. Agora Deus lhe revela por meio de Daniel algo ainda mais assustador, algo verdadeiramente radical. Uma árvore enorme é o símbolo de seu reino revelado no sonho. Todos os seres vivos vivem debaixo desta árvore. A árvore é cortada, mas suas raízes e um pedaço de seu tronco são preservados no solo. Em seguida, Daniel sentencia a interpretação. E ele diz assim: assim o sereno cairá sobre esse toco, esse homem, e ele comerá capim como os animais. Ele perderá o juízo e começará a pensar como animal. 7 anos viverá assim. Daniel aqui convida Nabucodonosor a deixar o pecado e fazer o que é certo para que esse castigo não recaísse sobre ele. E sabe, durante 12 meses, o monarca pensou sobre esse assunto. Mas outra vez o orgulho lhe impediu de aceitar o plano de Deus. Ele perde a razão e vai viver como um animal no pasto por 7 longos anos. O homem que se achava extraordinário agora é comum, ou melhor, muito diferente do comum. Mas ao final dos 7 anos da profecia, Nabucodonosor, o homem comum, então se transforma em um homem extraordinário, porque decide se transformar em um súdito de Deus. De volta ao trono, após 7 anos de vergonha para o seu império, Nabucodonosor diz: depois de passados os 7 anos, eu olhei para o céu e o meu juízo voltou. Aí agradeci ao Deus Altíssimo e dei louvor e glória àquele que vive para sempre. Eu disse: o poder do Altíssimo é eterno, o seu reino não terá fim. Ah, amigos, agora sim, depois da terceira manifestação divina, o homem mais poderoso do mundo se rende ao Deus Todo-Poderoso. Deus nos chama, quantas vezes forem necessárias, para que finalmente tornemo-nos súditos seus. Ele pode usar estratégias radicais para chamar a nossa atenção, porque nos ama e quer que sejamos salvos.